olha para cá e vamos então começar a nossa busca aqui pelo conhecimento a respeito do profeta João Batista. João Batista foi um profeta que eu escrevi um livro no ano de 2019. O livro já está esgotado, mas eu escrevi fiz uma pesquisa de 200 páginas sobre o livro João Batista, sobre o personagem João Batista, escrevi um livro e eu vou contar aqui particularmente aqui algumas das experiências que eu adquiri ao longo da produção desse livro, tá certo? Bem, Lucas, ele é o único historiador, escritor do Novo Testamento, que ele trata de alocar o profeta João Batista ainda como sendo o último dos profetas da sucessão dos profetas do Antigo Testamento. E isso é proposital. Proposital por quê? Quando a gente abre os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem o João Batista dando uma espécie de boas-vindas para nós. Então, o João Batista, ele é o primeiro personagem com quem temos contatos, digamos assim, contatos mais apaixonados antes de ter contato com a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que Lucas quer colocar o João Batista como sendo ainda uma lembrança e uma memória dos profetas do Antigo Testamento. Sendo assim, olha que informação eu vou dar. Você está lendo João Batista, não pense imediatamente que João Batista representa uma espécie de novo profetismo. Não, ele representa o último dos profetas. Sendo ele o último dos profetas, ele é o profeta que menos tem paciência e menos está disposto a esperar por uma renovação ou por uma conversão. E por que ele é o menos disposto e o menos paciente? Ele é o menos disposto e o menos paciente porque ele é o último do Antigo Testamento e não o primeiro do Novo Testamento. E isso é algo que vai ficar marcado para nós no Evangelho de Lucas. Eu vou explicar para você. Consegue compreender isso? Então vamos lá. Para a gente poder compreender João Batista e a sua mensagem, não chama ele de primeiro, chama ele de último. Porque quando eu digo primeiro, eu estou falando o seguinte: João Batista ele é o precursor. Eu sei que isso é verdade, ele é o precursor. Só que na verdade, todo precursor do Messias, na verdade, é o último que antecede a vida do Messias. Pode parecer difícil, mas não é. E quando a gente entende isso, facilita a nossa vida. Então vamos lá. A gente está lendo o Novo Testamento, achando que João Batista aqui é o primeiro profeta. Não. Ele é o último. Então esse último profeta é o profeta que antecede a corporificação do Messias. É o profeta que antecede a vinda do Senhor. E não é isso verdade? Não é João Batista o homem que vem antes da chegada do Senhor, por isso ele é chamado de precursor? Beleza, então se ele é isso, que tal colocar ele na sucessão de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, João Batista. Então, João Batista, repito, não é o primeiro, ele é o último. E já que ele é o último, ele tem pouca paciência, ok? Pouca paciência, e ele entende que o prazo em que ele ministra é um prazo muito estourado, muito esgotado. Por isso que ele diz: olha, o Messias está vindo a qualquer momento. Em outras palavras, perdão, quando João Batista aparece, na mentalidade do povo de Israel, eles já estavam conscientes que não havia tanto tempo mais para esperar, porque ele tem noção de que ele é o último. Bem, a gente tem provas para poder confirmar essa informação que eu estou dizendo para você, ou seja, teríamos uma prova bíblica para afirmar que João Batista não pode ser chamado de primeiro, mas sim chamado de último. Temos, e o Lucas vai dar essa informação para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia então, pessoal? Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Vamos ver se você vai pegar essa informação aqui. Olha só. E no ano 15 do Império Tibério César, eu estou lendo capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites,
Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Só até aqui. Eu não vou ter tempo para poder fazer suspense, então já vou informar. Se você leu o versículo 1 e 2 e 3, está claro que a aparição de João Batista tem a mesma... É muito parecido como Deus chama os profetas no Antigo Testamento. No ano do rei fulano de tal, em que outro fulano governava em determinado império, em que determinado sacerdote era o chefe da ocasião, veio a palavra do Senhor ao profeta X. Vê aí, ó, bate certinho. Bate certinho. Ou seja, o Lucas, olha só como é que o texto bíblico diz: veio a palavra do Senhor no deserto, a palavra de quem? A João, filho de Zacarias. Igualzinho como é o chamado, por exemplo, de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Então ele dá uma descrição da política do tempo dele, da religião do tempo dele, da sociedade do tempo dele, e veio a palavra do Senhor ao personagem X, ou ao profeta X. Está deixando mais do que claro para nós que Lucas está colocando o ministério de João Batista muito semelhante ao chamamento dos profetas lá do Antigo Testamento. Espero que essa informação tenha, digamos assim, lhe convencido. A segunda informação é que João Batista é o único personagem em todo o Novo Testamento que é filho de uma estéril. Isso não te chama a atenção? A origem dos patriarcas? A origem de homens especiais do Novo Testamento, do Antigo Testamento? Como, por exemplo, Samuel, que é filho de uma estéril? Ok? Como pode ter sido o caso de Sansão, supostamente. Então, homens especiais no Antigo Testamento geralmente têm histórias conturbadas a respeito do seu nascimento. Meu Deus, a história do nascimento de João Batista, ele é filho de uma mulher estéril. Ele é filho de uma mulher estéril, e dessa mulher estéril nasce um homem especial. Está cheio de relatos desse no Antigo Testamento, João Batista. Então, na mentalidade de Lucas e dos escritores do Novo Testamento, eles não entendem João Batista como sendo o primeiro, mas sim como sendo o último, gente. Essa é, então, a segunda informação. E uma outra informação, essa está no Evangelho de Mateus, vamos lá rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, eu não sei se eu estou indo rápido demais, vocês aqui vão dizer, sim ou não? Não. Obrigado, muito bem. Vamos lá, Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 12. 11. Em verdade vos digo que entre os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, e desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Atenção para cá. 3 evidências. A primeira, o homem é nascido de uma mulher estéril e tem um nascimento especial, João Batista. Segunda informação, João Batista tem um chamado muito próximo do chamado dos profetas lá do Antigo Testamento. E o terceiro, o Antigo Testamento se encerra em João Batista. Então, na verdade, Jesus dá as boas-vindas ao Novo Testamento e não João Batista concretamente. Isso por quê? Porque o texto diz para nós, a lei e os profetas duraram até João. Mas não é até o início do ministério de João, sim até o final do ministério de João. Então é como se fosse o seguinte, gente, eu sei que é uma informação nova, para vocês talvez pode ser uma realidade. Eu peço de verdade, eu peço que vocês acreditem no que eu estou dizendo para vocês, tá certo? E hoje eu não tenho nem condições de dizer assim, lê esse livro X, que o livro está esgotado. Mas funciona da seguinte maneira. Então vamos considerar o João Batista na linhagem dos profetas do Antigo Testamento, e aí ele encerra o seu ministério público, vem Jesus trazendo então o reino de Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Muito bem. E a gente vai precisar dessa informação para o nosso terceiro encontro. O terceiro encontro é o polêmico. Por quê? Porque vai mostrar exatamente aquela crise de João Batista lá quando ele está preso, próximo da morte, que ele não consegue compreender muito bem a respeito dos feitos de Jesus e pede uma explicação. És tu mesmo aquele que deveria te vir ou nós devemos esperar outro?
Por que João Batista tem essa crise? Já vou adiantar porque é para a gente montar o quebra-cabeça. Porque se João Batista é o profeta, digamos assim, dos últimos dias, ele não acredita, ou pelo menos não acreditou, que haveria vida útil na terra depois do seu ministério. Em outras palavras, o João Batista, ele é um profeta do fim dos tempos, ele é um profeta do fim do mundo, gente. Ele é um profeta do fim dos tempos, ele é um profeta do fim do mundo. A previsão naquela sociedade era que o Messias viria justamente no final do mundo. Então veja só, gente, como é que é coisa legal. Se você pegar isso, você vai ser bem-aventurado, de verdade. Quando Jesus veio pela primeira vez e começou a andar e circular pelaquela sociedade, todo mundo acreditava que eles estavam vivendo ali os últimos dias do mundo. Os últimos dias do mundo. Tanto que quando Jesus morre e está próximo de ascender aos céus, os discípulos perguntam assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aí Jesus falou assim: ó, não vos interessa, porque quem estabeleceu os tempos e as estações foi meu Pai. Então, se a gente conseguir compreender isso, a gente vai entender então o ministério público de João Batista. Para encerrar e a gente avançar um pouco mais. João Batista não entende que o mundo tem tanto tempo para poder se converter. Ele não entendia que o prazo seria, digamos assim, ampliado, seria alargado, seria expandido para que outras pessoas pudessem ter a salvação. Sendo assim, encerrando essa parte, João Batista é entendido então como profeta do último tempo, como profeta da última hora. Ok? Muito bem. Então, esse profeta do último tempo e esse profeta da última hora, ele vai nascer num ambiente muito conturbado. Muito conturbado. E aí eu vou pedir então que a gente volte para o Evangelho de Lucas. Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas e compreender um pouquinho sobre esse ambiente conturbado no qual esse profeta especial nasceu. Qual era o ambiente conturbado? Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Repita após mim assim, por favor. Tempo de Herodes. Pode aumentar o volume assim. Tempo de Herodes. Ok, eu te explico rapidamente. Que tempo de Herodes é esse? Para quem não está acostumado a ler os textos do Novo Testamento, pode ter determinada confusão. Por quê? Porque são muitos Herodes no Novo Testamento. Muitos Herodes. Muitos. Então daí essa importância. Que Herodes é esse aqui? Esse Herodes aqui é o Herodes pai, que é o mesmo Herodes que mandou matar os bebês do sexo masculino de 2 anos para baixo, depois que soube do nascimento de Jesus. Esse é o Herodes, chamado também de Herodes o Grande ou de Herodes pai. Agora, o Herodes do João Batista adulto é o filho dele, não é ele. Vamos lá, não é difícil. Existiu no tempo de Herodes um homem chamado Zacarias. Esse Herodes aqui é o Herodes que manda matar o bebê Jesus. O bebê Jesus. O Herodes que João Batista vai denunciar que está com caso de extraconjugal com a sua cunhada é o filho desse cara aqui. Não é ele, porque ele já está morto. Ele morre próximo daquela fase ali de Jesus de 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Eu estou falando de um João Batista que já começa a pregar com 30 anos. Esse pai já está morto há muito tempo. E o filho é que agora é o governante, tá certo? Então, é importante que vocês saibam fazer essa distinção. Herodes o Grande ou Herodes o Pai é o rei que está por detrás do nascimento de João e do nascimento de Jesus. Agora, quem vai cortar a cabeça de João é o filho dele, que é chamado na Bíblia Sagrada de Herodes Antipas, ok? Que é chamado de Herodes Antipas. E tem outro, Herodes Arquelau também, Herodes Filipe também, que era aquele hábito de colocar tudo Herodes, né? Herodes Júnior, Herodes Filho, Herodes Neto, Herodes, é tudo isso. Então há uma confusão aí de Herodes, mas vocês que estão lendo os textos do Novo Testamento, evidentemente precisam ter consciência para poder fazer a distinção e identificação a respeito de que Herodes se trata, tá certo? Então vamos lá.
a história só pode ser conhecida uma vez que a gente entende a natureza do governo desse sujeito chamado Herodes. Herodes tinha um projeto governamental muito interessante e esquisito. O projeto governamental dele era trazer um mundo, ou fazer do mundo de Jerusalém, um mundo globalizado, um mundo metropolitano, um mundo urbano, um mundo civilizado. E Israel vai sofrer esse impacto cultural, esse impacto idiomático, o grego vai começar a ser dito naquela sociedade, um avanço civilizatório, eu diria, sem precedente naquela sociedade. Um avanço civilizatório sem precedente naquela sociedade. Só que o Herodes, ele era um político muito articulado. Ele sabia então que não podia mexer na zona do santuário. Então, na zona do santuário, que pertencia ao seu governo, ok? Ele estabeleceu sumos sacerdotes. Esses sumos sacerdotes já não obedeciam mais às prescrições do Antigo Testamento, inclusive sobre a ideia de colocar sobre o cargo ou sobre a função. Ou seja, o cargo de sumo sacerdote naquela ocasião era completamente político e era exercido por meio de indicação. Para começar, era exercido por meio de indicação. É exatamente por isso, pensa agora lá em Jesus adulto, que eles ameaçam Pôncio Pilatos se Pôncio Pilatos não crucificasse Jesus. Agora você imagina, como é que um prefeito da Judéia vai se sentir intimidado por um colégio de sacerdotes? Vai se sentir intimidado porque era uma relação de toma lá da cá, era uma relação de troca e que favorecia tanto a prefeitura como também a religião. Então você precisa imaginar que o templo, no local onde trabalhava esse homem chamado Zacarias, é um lugar onde ele estava começando a ver determinadas disparidades. Então, os sacerdotes que eram colocados sobre o cargo por indicação, e outra, que é a parte mais importante, haviam duas classes de sacerdotes. Quantas classes? Duas. A classe dos sacerdotes aronitas e a classe dos sacerdotes levitas. Classe dos sacerdotes aronitas, de Arão, irmão de Moisés. Classe dos sacerdotes de levitas, um dos filhos de Jacó. Isso é muito importante para a gente entender. Vou adiantar aqui que a informação é importante. É importante entender essa informação porque muitos levitas, por sangue, portanto, automaticamente credenciados a trabalhar nos pavilhões do santuário, eles simplesmente vão abrir mão da sua carreira sacerdotal ou da carreira levítica, porque não quer fazer parte de uma corja que está estabelecida no santuário. Que corja é essa? No Novo Testamento, no tempo de Herodes, os sacerdotes aronitas entendiam que eles pertenciam a uma classe elitizada, porque o primeiro sumo sacerdote da história da religião judaica foi um homem chamado Arão. Vamos lá. Eu sou descendente de Arão. Dras é descendente de Levi. Portanto, Dras é inferior a mim, porque Arão existiu, digamos assim, depois de Levi. É verdade, mas já chegou sendo o sumo sacerdote. Então, se eu sou descendente de Arão, toda a minha descendência é uma descendência de sumos, no plural, sumos sacerdotes. E você que é descendente de Levi, você que é descendente de Levi, levita, legítimo, mas não vai trabalhar na administração do santuário, vai trabalhar na execução dos serviços. Vai trabalhar na execução dos serviços. Então, isso é muito importante, você vai precisar muito dessa informação. Você vai precisar muito dessa informação. Então, não bastava ser só levita na época do Novo Testamento. Barnabé é levita e não quis nada com o tempo. Provavelmente Lázaro pode ter sido levita e também não quis nada com o tempo. Tinham vários levitas. O Mateus, o apóstolo Mateus, pode ter sido levita. Daí o nome dele, Levi, chamado Mateus. E tinha um montão de levita que não queria ter relação com aquilo ali. João Batista é um. João Batista é um. Que não vai querer nada com o santuário. E não vai querer por quê? Porque na época do Novo Testamento havia sido feita essa distinção. E o pobre coitado do Zacarias, pai de João Batista, eu digo pobre coitado é para chocar mesmo. Pobre coitado do pai de João Batista cedeu a essa pressão, coitado, e estava praticamente realizando um trabalho de baixo prestígio na época, e eu vou chegar a essa informação já já. Quantos estão entendendo, por favor, digam amém. Amém.
Muito bem. Então, uma vez que a gente entende que a classe aronita é uma classe privilegiada e a classe levita é uma classe minoritária, a gente vai entender então qual era a distribuição do serviço. Se prepare para você tomar um choque. Vamos lá. Quem é sumo sacerdote ou é da descendência de Arão, eles têm liberdade para comer do gado, que é dos animais que é sacrificado. Metade vai ser tostada, a parte boa fica para os sumos sacerdotes e a parte menos boa ficava para os levitas. Todo o processo do câmbio, que era moeda trocada no santuário, porque não aceitava moeda estrangeira, que podia ter a cara de um imperador ou de qualquer outro sujeito, tinha que ser trocada no câmbio do tempo. Então eles supervalorizavam a moeda, feita uma espécie de troca de dólar e real, e eles tiravam vantagem sobre isso. Quer mais informações? Havia empresas localizadas ao redor do templo para prestar serviços terceirizados para o templo e ganhava pela contribuição dos peregrinos. E as empresas variavam, como por exemplo, empresas para poder assar os pães que eram trocados toda semana, empresas para poder tingir os tecidos que eram necessários para a confecção e repartição do santuário, e até locação de asno, tá? Locação de asno, caso o peregrino quisesse fazer um tour sobre os memoriais de Israel. Eu posso falar isso para você com comprovação histórica e literária. Ou seja, os sumos sacerdotes de Arão, né, que era essa galera aqui, Anás, Caifás, João, Alexandre, que a teologia chama de famílias pontifícias. Famílias pontifícias. Essas famílias pontifícias são as famílias que ganham muito dinheiro com a arrecadação do santuário. E os levitas da ordem de Levi, que é o caso do pai de João Batista, tocheiro, porteiro, recepcionista, músico, nada contra essas funções. Mas eram funções que não tinham nenhum prestígio social, se sujavam, ficavam fedendo. É verdade isso. Tem condições de provar. Tá? Vou até dar o nome aqui. Henry Daniel Hobbes, historiador francês, diz que a sociedade na época de Jesus era uma sociedade fedorenta. Primeiro, que você não tem água canalizada. Segundo, que as pessoas não tinham hábito de tomar banho por dia, por exemplo. E sem contar que aquelas balas feitas, né, por enxadões, ou por aquela coisa que eu esqueci o nome agora, arar a terra para poder fazer as balas, por meio das quais passavam sangue, traziam um fedor insuportável para aquela cidade. Tá? Por que quando você acha lá que quando Jesus está pendurado ao lado de dois ladrões, tem lá urubus para poder comer os olhos daquele rapaz lá? Por que essa segunda tradição? Segunda tradição, que está na Bíblia. Cheiro de carniça que estava ali, minha gente. Cheiro de carniça. O cara está vivo ainda, já está pegando os olhos dele. Por quê? Porque tinha abutres ali em torno daquela região, que era uma região para lá de não agradável do ponto de vista social. Consegue compreender isso? Vai imaginar na sua cabeça. Então, o pai de João Batista, ele é um levita original, mas que executava as funções, digamos assim, de menos prestígio no seu tempo. E isso certamente o deixava numa situação muito desagradável. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Ou melhor dizendo, quem entendeu isso, diga amém. Amém. Muito bem. Então, era somente por meio de um sorteio que era dada a oportunidade para que ele pudesse entrar nas, digamos assim, nas repartições mais importantes do santuário, que na verdade eram duas, porque uma é externa. Então a pessoa externa, todos os levitas trabalham na zona externa. Agora a zona interna você tem duas, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. Lugar santíssimo, em hipótese alguma, o pai de João Batista poderia entrar. E é por meio do sorteio, digamos assim, que eles davam uma colher de chá para que um sacerdote dessa ordem pudesse experimentar uma realidade de trabalho dentro de uma zona relativamente muito importante, que era o segundo pavilhão, antes de chegar no terceiro, que era o lugar santíssimo, que era o momento em que ele foi escolhido por sorte, e era apenas uma vez na carreira, uma única vez na carreira. A sorte cai para Zacarias, e Zacarias então é um homem direcionado por Deus para queimar o incenso das orações, enquanto o povo está fazendo a oração no terceiro e por detrás dos cercados, né, do santuário, poderíamos dizer dessa maneira. Então, você precisa entender isso. A gente também entende que, embora o texto bíblico diz que ambos eram avançados em idade, a gente pode dizer com toda certeza que o pai de João Batista tem menos de 50 anos. Então não é tão avançado em idade, porque eles começavam a trabalhar com 30 e terminavam o trabalho com 50.
Então, se era com 50 aposentadoria e ele ainda está nativa, o pai de João Batista tem menos de 50 anos. Menos de 50 anos, porque eram 20 anos de trabalho. Ele começava com 30 anos e terminava com 50. Se ele trabalha ainda, avançada em idade, mas trabalha, não tem mais de 50. Não tem mais de 50. Então a gente precisa pensar isso aí, como eles eram avançados em idade. Será que a gente pode dizer que Isabel era mais velha e o Zacarias nem tanto? Ou será que Lucas está dizendo que seria avançado em idade depois dos 40 anos, que já era uma idade considerável naquela ocasião? Isso é para você entender como é que os estudos são importantes. Nesse sentido, a gente consegue então traçar de maneira panorâmica um pouquinho da história desse casal. Uma informação que também precisa ser dita é que enquanto o Zacarias trabalha na zona do santuário, ele só recebe pelo que trabalha, de 1 semana a 2 no máximo. De 1 semana a 2 no máximo. Então, se ele trabalha 1 semana, 2 no máximo, ele vai ter que viver do quê? Pelo restante do ano. Agricultura. É exatamente aqui que a gente pode encontrar a origem do sermão de João Batista. A origem do sermão de João Batista pode ter algum tipo de ligação com o mundo da agricultura na época do pai dele, já que ele diz que o machado está posto à raiz da árvore e ele está preparado com uma pá para, na eira, jogar o trigo para cima para que o grão seja separado e ensacado e a palha seja separada e queimada. Então escute só, João Batista tem noção da vida de campo. Então se ele tem noção da vida de campo, sendo criado no deserto, de onde isso vem? De onde isso vem se ele é criado no deserto? Então muito provavelmente a gente pode encontrar aqui a profissão do seu pai. E aí nesse sentido, olha que coisa interessante, não sei se vocês acreditam nisso. João Batista é um homem que vai ser criado no deserto, e depois ele se torna um profeta crítico ao templo. Eu vou explicar isso à medida que os nossos encontros forem avançando, mas a gente pode dizer, eu defendo essa teoria, que o João Batista vai abrir mão da sua carreira oficial para executar com 30 anos, por causa dos dissabores que viu acontecer com o seu pai, e por que não dizer com um punhado de sacerdotes que estavam trabalhando, executando as partes braçais mais pesadas e não eram reconhecidos e não eram valorizados como as famílias sacerdotais. Então vamos lá. Então imagina o João Batista crescendo, ouvindo aquilo ali, tudo bem que vai ser criado no deserto, olhando aquilo ali e falar, pois é, hein? Eles estão fazendo uma arruaça lá, porque turno lotado de sacerdotes, os que eram levitas, nesse tipo de operação. E os que não eram, mas que eram da linhagem de Arão, não deixavam de ser levita, mas da linhagem de Arão, é chato ficar falando isso. Carro zero, viagem internacional, paletó caríssimo, comida de R$400. E os irmãos estavam trabalhando, quem tinha de 10 conto? Aí o João Batista está lá, crescendo vendo isso. João Batista estava crescendo e ele sabe, 30 anos é a vez dele. 30 anos era a vez dele. Mas o João Batista está vendo aquilo ali e diz, rapaz, o Senhor vai me levantar para fazer uma reforma nesse lugar. O Senhor vai me levantar para poder fazer uma reforma nesse lugar. O Senhor vai me levantar para poder fazer uma reforma nesse lugar. Quando João Batista começa a pregar, ele não vai fazer justamente a reforma daqueles homens. Os fariseus não vão gostar, os sacerdotes não vão gostar, os escribas não vão gostar. Então, eu defendo essa teoria, eu não estou sozinho não. Para muitos pesquisadores da vida de João Batista, esse tipo de ressentimento que João Batista joga na mensagem não é nada pessoal, não pensa em ressentimento humano, não. Então, a mensagem dele não vem do vácuo histórico, não. Ele viu ali o sofrimento do seu pai, a dificuldade do seu pai, que tinha lá que prestar o serviço durante 2 semanas, e durante o restante do ano, sendo ele um levita legítimo, tinha que trabalhar no batente. Eu conto isso no meu livro dizendo que o pai de João Batista certamente tinha que ter 2 empregos ou mais. Enquanto isso, as famílias sacerdotais vivendo muito bem, como já expliquei, tá certo? Bom, avançando um pouquinho, que tem muita coisa para poder falar, e aí agora a gente vai para o caso de Isabel. Então você tem agora um casamento, e nesse casamento, infelizmente até o presente momento,
não houve a gravidez, não foi concebido um filho. E aí entra uma parte polêmica, vou jogar, digamos assim, né? Com muita brincadeira, né? Vou jogar o problema e vou sair correndo. Tem uma coisa que a gente precisa conversar. O que é? Zacarias está oferecendo um incenso. A gente não tem aqui um objeto, mas você já viu, a Igreja Católica faz muito isso, quando o sacerdote vai à frente e vai queimando o incenso e vai exalando a fumaça. Então a Igreja Católica ainda tem essa prática ainda hoje, exalando a fumaça enquanto as pessoas atrás vão fazendo as orações. Era basicamente assim o ritual em que Zacarias está fazendo. Quando Zacarias chega diante do altar e o anjo Gabriel lhe aparece, vai dar uma notícia para ele, dizendo: olha, a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, vai gerar um filho. Atenção para o texto, vamos lá. Capítulo de número 1 e o versículo de número 13, por favor. E o anjo Gabriel, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Eu estou lendo Lucas 1,13. Vou repetir. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Atenção para cá. Momento polêmico, mas faz parte. O ensinamento é assim. Zacarias está diante do altar, no momento das orações, ou seja, é o momento oportuno para se fazer uma oração ou para ser recebido, para ser atendido. Certo? Vamos lá. É um momento oportuno, era um momento assim, de certeza absoluta que ele estava sendo ouvido e atendido. Então a pergunta que alguns especialistas em João Batista fazem é o seguinte: no altar, diante da queima do incenso, diante do anjo, Zacarias orava por quê? Orava pelo perdão de Israel ou orava pela sua paternidade? Não responde. Vou repetir. Ele está lá no incenso, oportunidade de fazer uma oração. Oportunidade de fazer uma oração. Ele ora por quê? Ele ora: Senhor, perdoa os pecados de Israel? Ou ele aproveita aquele momento que ele está, digamos assim, com a mão na massa, e que o anjo ia lhe ouvir, que Deus iria lhe ouvir e falar assim: ó, perdoa o pecado de Israel e me dá o filho também. Deu para entender? Ó, Senhor, perdoa os pecados de Israel, mas vou aproveitar que eu estou aqui no gatilho, Senhor, no gatilho, me dá um filho também. O anjo fala assim para ele: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Ela está no singular, na sua Bíblia também, ela está no singular. A tua oração foi ouvida. Então, que oração é essa? É a oração para o filho ou a oração pela redenção de Israel? Muito bem, vamos explicar. Eu acredito, mas eu vou fazer uma relativização que eu não tenho certeza absoluta. Não tenho certeza absoluta. Para mim, ele jogou ali na salva o pedido do filho. Não precisa acreditar. Fala, não é obrigado a acreditar. Você acredita não? Quando ele diz assim, ó, a tua oração foi ouvida, está de certa maneira falando ali que ele poderia ter introduzido um pedido pessoal no meio de uma oração comunitária. Se essa oração que está sendo ouvida seria somente uma oração dele a respeito do filho, normalmente se esperaria uma colocação no plural, tuas orações, levando em consideração que poderia ser um pedido feito já há bastante tempo. Agora, segunda opinião, e eu não discordo, por isso que ela está muito ligada. Ele está orando a Deus pela redenção de Israel, só que ele não fazia a mínima noção que a redenção de Israel passaria exatamente pelo ventre da esposa dele, a Isabel. Então, de uma coisa, de um lado ou de outro, aquela oração que ele estava fazendo, se por uma questão pessoal ou por uma questão comunitária é difícil saber, o anjo responde para ele dizendo o seguinte: olha, a redenção de Israel vai passar justamente pelo ventre da sua esposa Isabel. Agora a gente também precisa considerar que Zacarias estava pedindo a Deus um filho. Lamento dizer isso para as irmãs. Não tem nada de machismo aqui, mas provavelmente a honra era por um filho homem, macho. A honra era ter um menino. A honra era ter um menino. E aí quando ele pede, ele não pediu a Deus um profeta, ele só pediu a Deus um menino, se é que pediu um menino.
Ele pede um menino. Então, olha que coisa interessante. Aí a gente tira sermão, né? O pastor tira sermão. É aquele alinhamento entre a vontade de Deus e a nossa vontade no tempo perfeito. Como é que se casa? Camarada está no centro da vontade de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, orando a Deus para que a sua oração pudesse ser realizada, e Deus pega exatamente seus anseios, suas dificuldades e acima disso o seu propósito, para combinar, e vai nascer o quê? O João Batista. Ele só queria um filho, não queria profeta. Pelo menos não é o que o texto diz. Ele só queria um filho, meu Deus do céu. Só que o filho que ele vai ter vai ser o João Batista, que vai ser um profeta, que vai ser o homem de Deus para provocar literalmente a redenção de Israel. Você consegue compreender isso? Por favor, diga amém. Amém. Muito bem, legal demais. Legal demais isso. Então a gente consegue observar esse combo, essa conexão, que pode ter feito muito sentido para João Batista. E como a história vai dizer que ele não vai acreditar e por essa razão ele vai ficar mudo. Eu vou pular essa parte porque eu estou com o meu coração, digamos assim, fervendo, para poder contar o outro lado agora da história, que é a história da Maria. Muito bem, então, chegamos nessa parte, atenção para cá. Vai lá, ministra, volta para casa mudo. Volta para casa mudo, volta para casa da sua mulher, e ele vai ter relações com sua esposa, e ela vai engravidar no ciclo natural. Não é o caso de Maria, que será, digamos assim, um milagre do Espírito Santo. Então, ele foi lá, conheceu a sua esposa, que é aquela linguagem de eufemismo para relações sexuais, e ela então está grávida do menino João Batista. A gente já sabe que o Evangelho de Lucas vai mostrar que João Batista era mais velho que Jesus quantos meses? 6 meses. Então, atenção para o texto, Lucas capítulo de número 1 e o versículo 26. Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Eu acho que tá. Acho não, tenho certeza, porque eu vejo em vocês que vocês são um crente que gosta de ensino. Crente que gosta de ensino tem tudo comigo. Crente que gosta de barulho, dá cascudo mesmo. Porque o barulho é consequência de uma compreensão da Sagrada Escritura. Então, quando a gente compreende a Escritura, aí eu grito mesmo, aí eu dou glória, dou aleluia, falo em língua. Agora fica falando isso no vazio, irmão. Agora, quando a gente consegue compreender o texto bíblico, quando o ensino entra no nosso coração, irmão, o ensino é permanente. Você sabia que o ensino é permanente? A pregação, por mais eficaz que ela seja, ela é temporária. Por isso que a gente precisa de sermão toda semana. A gente precisa de sermão toda semana. Agora, quando o ensino entra no nosso coração, ele não sai nunca mais. Estou certo ou não estou? Ele não sai nunca mais. Uma verdade ensinada não sai nunca mais. Uma verdade pregada marca corações, mas ela vai carecer sempre de uma renovação. Por isso que ele está sempre entrando. Tá certo? Vou deixar isso para lá. Uma outra conversa. Versículo 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada de Nazaré. Só isso. Olha para cá. Isabel, grávida de 5 a 6 meses. Do menino João, e o pai é Zacarias. Só que o homem chegou mudo. Mudo, e a mulher dele pode de fato ser avançada em idade. Ou seja, a Isabel poderia ter mais de 50 anos. Não é o caso do Zacarias, que a gente já sabe que é o teto máximo. O obreiro só vai ter 50 naquela ocasião. Hoje tem obreiro com mais de 50. E glória a Deus que temos obreiro com mais de 50. Que estão dando banho em muito garoto de 20 e 25. Mas naquela época o teto máximo. 50, meu filho. Pendura a chuteira para vagar pronto. Então, vamos lá. Não sei. Isabel é mais velha? O texto diz que é avançada em idade. Se ela for, está precisando de ajuda. Olha só. Mulher, mais de 50 anos, supostamente. Uma gravidez que é delicadíssima, de risco delicado, com marido mudo. Ah, meu irmão, imagina a prova dessa irmã. Imagina a prova dessa irmã. É exatamente nesse momento que vai entrar em cena uma outra mulher, grávida também, não de homem, mas do Espírito Santo, Maria de Nazaré. Que paz para os senhores e senhoras, para quem não sabe, diferente da Isabel com uma idade avançada, a Maria só tinha 14 anos. A Maria de Nazaré só tinha 14 anos. Então agora, olha que coisa legal. Precisamos responder uma questão agora, senhoras e senhores. João Batista e Jesus eram primos, sim ou não? Sim, diz a Bíblia. Agora, que tipo de primo eles eram? Não podem ser primos, digamos assim,
né, de um pai e de uma mãe que são irmãos de uma família. Por quê? Porque Isabel, 50 anos, Zacarias, 50 anos, Maria, 14 anos. Então não é da mesma geração. Se não é da mesma geração, olha só como é que é importante o estudo. Que grau de parentesco tem Jesus e João Batista? Vou responder isso para você. Posso te dizer com toda certeza que o grau de parentesco é distante demais. Se vocês acham que João e Jesus jogaram bola de gude, jogaram não. Acham que eles rodaram peão, soltaram pipa, só para a gente poder entender, tiveram infância, não tiveram conexão nenhuma na infância. Eu vou provar na Bíblia. Não tiveram conexão nenhuma na infância. E eu vou te provar na Bíblia, para ir para a terra. Primeiro eu vou dar as três informações que a gente precisa para comprovar esse grau de parentesco distante. A primeira, geração diferente. Já começa por aí. Geração diferente. Maria e Isabel, cinquentões. Perdão. Zacarias e Isabel, cinquentões. Maria de Nazaré, 14. Então o grau de... Vou supor, não tem prova. Então o grau de parentesco entre João Batista e Jesus pode ter sido, quem sabe, ou do pai ou da mãe de Maria. Que se o pai e a mãe de Maria tivessem 50, sabemos nem se eram vivos. Aí faz uma conexão geracional. Então, é bem provável que essa ligação de parentesco seja através dos pais de Maria, que a gente não tem ligação nenhuma, a gente não tem informação nenhuma. Essa é a primeira evidência, gerações diferentes. Segunda evidência de que esse primo é muito distante. Qual é a tribo de Jesus? Judá. Qual é a tribo de João Batista? Levi, diferente demais. Os primos naquela ocasião eram todos da mesma tribo. Primos naquela ocasião eram pessoas que pertenciam à mesma tribo. De Gad, de Aser, de Naphtali, de Ruben, de Benjamim. Todo mundo é da mesma tribo. Você aqui é de Benjamim, você aqui é de... Não, então os clãs se arrumavam mediante agrupamento da tribo, poxa. Está lá no Antigo Testamento, diversas vezes. Aqui é a tribo de Manassés, aqui é a tribo de Efraim, aqui é a tribo de Ruben. É assim que era computada a lógica de tribo. Jesus e João Batista, tribos diferentes. Tribos diferentes. Terceira informação. Jesus e João Batista moravam em regiões cuja distância era, sabe de quantos quilômetros? Ou sabe de quantos km? Só 150. 150, para quem dirige, é daqui aonde? Angra dos Reis. Obrigado, Pastor Paulo. Daqui para Angra dos Reis, 150 km era a distância de onde moravam Jesus e João Batista. Não tem carro, tá? Não me recordo deles terem animais, pelo menos o texto bíblico não diz, tá bom? Jesus precisou de um emprestado para entrar nas portas de Jerusalém. Não tem Facebook, não tem internet, não tem selfie, não tem nada. Calma que eu ainda vou abrir o texto bíblico para chocar de vez. É tudo na Bíblia. Então, Jesus morava onde? Galileia. João Batista mora onde? Nas aldeias de Judá. Nas aldeias de Judá, a gente chama isso tecnicamente de Ain Karim, ou Ain Karim. Alguém que já foi a Israel, levante a mão. Pela fé, levanta a mão. Pela fé. Eu também, irmão. Pela fé. Antes de eu morrer, eu falei, Senhor, me dá a oportunidade de ir lá que eu morrer, Senhor. Pelo amor de Deus, eu quero pisar na Terra Santa, mas eu quero nas duas, no céu e naquela lá também, Jesus. Eu quero pisar lá. E curiosamente, todo mundo que vai a Jerusalém, pelo menos quando acompanha as fotos, eles não vão na aldeia de João Batista. E a aldeia de João Batista existe até hoje, gente. Até hoje, tudo bem que não é uma região, digamos assim, é uma região mais dominada por palestinos. Mas é um excelente lugar que eu vejo guia turístico levando, pelo menos as fotos que eu vejo, de amigos que foram, eles não vão ao vilarejo chamado Ain Karim. Isso disso. Existe uma igreja católica justamente no lugar onde se acredita ter havido o encontro das duas barrigas, o encontro dos dois ventres, e tem um monumento que eu vou trazer na semana que vem. Essa foi difícil para mim, por causa desse problema todo. Semana que vem eu vou trabalhar com imagens, eu vou trazer para vocês a estátua que tem da Isabel. É claro que é uma estátua, então é só uma ilustração mais velha,
a Maria mais nova, uma do lado da outra se encontrando no ventre, ok? O ventre da Isabel evidentemente grande e o da Maria começando a gestação, tá certo? E atrás os ídolos, porque no Evangelho de Lucas mostra o Magnificar. O Magnificar. Então é um lugar extremamente bonito e lindo e eu não vi ninguém, eu ainda não vi nenhuma excursão de Israel indo à região onde João Batista nasceu, que é um lugar lindo, tem um jardim bonito, tem um Magnificar, tem tudo bonitinho. Deixa isso para lá também. Mais importante para a gente entender agora, que esse grau de parentesco é muito distante. Então vamos lá, recapitulando. Jesus e João Batista eram primos? Sim, porque a Bíblia vai dizer que eram parentes. Se eles eram parentes, qual é o grau? É um grau distante, como você pode ter de uma pessoa que você sabe que é teu primo e nunca foi lá ver. Agora vamos provar na Bíblia então que eles nunca se viram? Evangelho de João, vamos lá. É o texto que todo mundo quer saber. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 30. Evangelho de João 1. Essa água é minha? É. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um que foi antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 31. Eu não o conhecia. E agora? Eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Verso 33. E eu não o conhecia. 2 vezes. Se isso não convencer, não sei o que convence. Deu para entender? Então, vamos lá. João 1,31, eu não conhecia. João 1,33, eu também não conhecia. Então, acredite nisso. Acredite nisso. Eu imagino como foi. João Batista está batizando. Judeu tudo igual. Judeu tudo igual. Jesus uma pessoa comum a princípio. Irmãos, eu acredito nisso. Quando João Batista bate o olho no candidato, na hora, o que eu penso, na hora é revelado. Esse é diferente. Esse é o Messias. Por isso ele diz, aquele que veio após mim é antes de mim. Eu não conhecia. E pá, bate o olho e diz, esse aí é o Messias. Não estou dizendo que não se conheciam. Eu só estou dizendo que não conviveram juntos. Conviver juntos não é possível. Eu ainda acredito que Jesus pode ter convivido mais com Lázaro do que com João Batista. Que é outra evidência. João Batista foi criado aonde, gente? No deserto. Eu vou chegar nessa parte aí. João Batista foi criado confinado, em outras palavras, em isolamento social. Ele foi criado no mosteiro, onde só tinha contato com ritos de purificação, feito o que as famílias brasileiras faziam quando internavam um filho numa escola católica, para ser padre ou para ser freira, que só via periodicamente, que só via esporadicamente, e quer mais ideias, diferente dos pais de Jesus que eram mais novos, com exceção de José, que é o pai mais velho, porém não é pai dele. O pai de João Batista e a mãe provavelmente morreram com o passar dos anos. Então o garoto foi criado praticamente sozinho por sacerdotes desligados do santuário, que foram tutores dele, e o camarada simplesmente aparece à beira do Rio Jordão batizando, a fama dele começa a se espalhar, Jesus é um candidato, ele olha naquele candidato, não, ele é diferente. O Espírito Santo revela, acredito nisso, o Espírito Santo revela sobre ele e fala, pá, bateu ele agora. Ele é o Cordeiro, o Messias, que remove o pecado do mundo, só que eu não conhecia ele. Eu não conhecia ele. Tinha ouvido falar, já sabia que ele era o Messias, mas está morando a 150 quilômetros, já sabia que ele era o Messias pretendido, prometido, mas eu estou numa escola no deserto. Então, o que é importante para a gente aqui nessa hora é comprovar que eles não tiveram ligações como talvez pode ter havido entre Jesus e Lázaro. Amém, pessoal? Amém? Eu sei que pode ser assim, poxa, desanimadora, né? Mas é tudo Bíblia, gente. Tudo Bíblia.
É tudo Bíblia. Então o texto não conhecia. Por 2 vezes, 31, não conhecia. Não conhecia. Aí tem gente que fala assim, não, ele não sabia que era o Messias. Aí eu acho que é mais difícil ainda sustentar isso. Saber que é primo e não saber que o primo dele, não saber da história do nascimento virginal, não saber da história da gravidez, não saber do socorro que Maria deu para Isabel, aí não saber de nada disso. Então eu acho que é pouco provável isso. Então eu acredito que essa, que não é, que na verdade é uma teoria, mas é uma teoria em reconstituição. Ok? Se tiveram contatos, poucos contatos. E aí lá na frente se cruzam, né, no bom sentido, evidentemente, para um ser bênção para dar continuidade ao ministério do outro. Quem entende isso, diga amém. Amém. Muito bem. Caminhando aqui, a gente já está alinhando aqui para a gente poder voar, tá certo? Deixa eu te contar então agora a história sobre o nascimento de Jesus. O texto bíblico diz para nós, por favor, voltando lá para Lucas, vamos voltar lá para Lucas. Lucas, capítulo de número 1 ainda, e agora é o versículo de número 39, Lucas 1, 39, diz assim: naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas da cidade de Judá. Repita após o versículo, por favor. Apressada. Apressada. Pode aumentar o volume? Apressada. Apressada. Eu sempre peço 2 vezes, né? Então vamos lá. Maria foi apressadamente para as montanhas de Judá. Muito bem. Ela foi apressadamente por quê? São perguntas que também nós fazemos. Número 1. Ela foi apressadamente porque depois que o anjo avisa para ela, ela sabe que Maria que Isabel era idosa, gravidez era de risco e também o seu marido estava mudo. Ela vai apressadamente. Acontece que essa pressa é também explicada pelo escândalo envolvendo a gravidez de Maria. Essa pressa é explicada envolvendo o escândalo da gravidez de Maria. Por que o escândalo da gravidez de Maria? Porque José era um homem justo, que não havia tido relações sexuais com Maria antes do seu casamento. Eles estavam prometidos em noivado. Prometidos em noivado, a menina aparece grávida, 14 anos, e ninguém tinha ido ao casamento deles. José é um homem santo, não tocou nela. Agora vamos lá, pessoal. Imagine como deve ter sido na aldeia de Nazaré. Na aldeia de Nazaré, Maria anunciar assim: pessoal, estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Você acha que alguém ia acreditar naquela história? Você acha que alguém ia acreditar naquela história? É claro que não. E não é porque ela é louca, a história é louca. É porque judeu não acredita em trindade, gente. Judeu não acredita em trindade. Judeu até hoje, você chega em Israel e fala assim, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele vai rir de você. Se você falar de trindade para o árabe vai rir de você. O cristianismo é a única religião no planeta que é trinitariana. A única religião no planeta trinitariana. Todas as outras religiões, elas são monoteístas. O cristianismo trinitariano, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então que negócio é esse de que Deus vai voltar não, porque nunca foi, vai ser um bebê, vai se humanizar, ele vai ser o Salvador, e que foi o Espírito Santo que colocou entre aspas, um sêmen divino, e o Pai está por detrás de toda essa história. Nem o José acreditou, gente. O José não queria deixá-la secretamente, não é o que o texto de Mateus diz? Quando ela conta essa história para o José, mulher, você pulou a cerca. Você pulou a cerca e a gente não vai ter mais casamento, eu vou embora. Só que para você não morrer apedrejada, eu vou deixá-la secretamente. É o que o Evangelho de Mateus diz. Eu vou deixar você secretamente. Nem o José acreditou. E se eu sou contemporâneo dele, não ia acreditar não. Eu não ia acreditar porque o judeu não acredita em trindade até hoje, gente. Já passaram 2000 anos. Até hoje o judeu não acredita em trindade. Eles acreditam que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus e ponto final. É Adonai e acabou. É Adonai e acabou. Em outras palavras, o Deus Pai e acabou. Deus Filho, Deus Espírito Santo, coisa de crente, coisa de cristão. Então, quando essa notícia começa a vazar e a barriga da menina cresce, e toma-lhe vergonha, toma-lhe insulto, toma-lhe vergonha, toma-lhe insulto. Ela sai apressadamente, alguns explicam com medo de ser apedrejada, por ter sido, entre aspas, escândalo de adultério. O José simplesmente segura a rebarba toda e diz, Maria, aproveita que o momento está propício, vai embora daqui
e fica lá com a Isabel, porque lá você vai estar protegida de ser apedrejada, tá certo? E lá as pessoas não te conhecem muito, você aproveita que você está mais nova e fica apoiando a Isabel lá, que o marido dela está mudo. Você fica apoiando a Isabel porque o marido dela está mudo. Então aqui é juntar a fome com a vontade de comer. Deu para entender? Então ela já está sendo muito prejudicada porque está sendo insultada, quem sabe até próxima de receber um apedrejamento. Está sabendo que uma parente dela está enfrentando uma gravidez de risco porque já passou de 50 anos e o marido está mudo, ela vai lá para poder ajudar. Quem entende, diga amém. Amém. Agora, alguém abra a Bíblia, por favor, em João capítulo de número 8, versículo 41. Vou te mostrar isso aí. 8:41. Eu vou ler. Mas vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Vou te explicar isso aí. Olha para cá, por gentileza. Está tendo uma discussão, Jesus e os fariseus. Jesus dizendo que o pai dele é Deus. Os caras estão achando isso um desrespeito. Jesus está dizendo, é como se fosse o seguinte: quem é o seu pai? Meu pai é Deus. Palhaçada isso. Blasfêmia isso. Sem dizer que Deus é seu pai, isso é uma blasfêmia. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, nosso pai é Abraão. Aí Jesus está dizendo, ó, meu pai é Deus. Os judeus, nosso pai é Abraão. A conversa termina o seguinte: Jesus fica indignado. Quer saber? Nem Deus, nem Abraão. Vós tendes o pai quem? O diabo. Esse é o contexto. Esse é o contexto. O contexto é uma discussão sobre paternidade. É Jesus dizendo o seguinte, ó, meu pai é Deus. Os caras acham que ele é um desrespeito. Meu pai é Abraão. Aí, olha o que eles usam para poder contra-argumentar com Jesus. Você acha que nós não sabemos da história do teu nascimento? Nós não somos filhos de uma prostituição, como é o caso da tua mãe. Você acha que ninguém sabe? Olha aí. João 8:41. Você acha que ninguém sabe que a tua mãe deu o golpe do gaiteiro? Você acha que ninguém sabe aqui que a tua mãe traiu o José e você veio? Tu é filho de prostituição, rapaz. Você é filho de... Jesus está 30 anos já estava no ministério, e a história ainda estava mal contada. Então eu estou dizendo para você que irmão, ninguém acreditou naquela história. Se não fosse uma intervenção do anjo desse José, não faz isso não, hein? Não faz isso não, que essa mulher é de verdade. Faz isso não, que essa menina é virgem. Não faz isso não, que o que está nela é do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus aí, irmão, por isso? Aleluia! Ô José, tu não deixa ela não, porque ninguém acreditou nessa história. Então José fala assim, Maria, vai embora, fica lá com a Isabel, porque a gravidez é de risco, e diz o texto bíblico, e naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente para a cidade de Judá, que era ali na região montanhosa. Versículo 40. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aí o restante a gente já sabe. Agora o versículo de número 57 eu vou ler. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Versículo 56, eu leio. Maria ficou com ela cerca de 3 meses, quase 3 meses. Eu queria uma versão diferente agora. Eu estou lendo a versão ao meio da revista corrigida. Se alguém tiver uma versão mais atualizada, eu gostaria de ouvir a sua leitura no capítulo 1, versículo 56. Alguém pode ler? 1,56. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Algumas versões dizem cerca de 3 meses. Em torno de 3 meses. Em torno de 3 meses. Pastor Paulo, cerca de 3 meses. Sabe o que isso quer dizer, minha gente? 6 mais 3, 9. Olha como é que o texto bíblico deixa para a gente imaginar. O estudo da teologia surge aqui. Engraçado. Versículo 56 diz que ela ficou cerca de 3 meses. No versículo 57, Maria teve um filho. Isabel teve um filho. A pergunta é, será que Maria ficou até o nascimento? Ou Maria foi embora antes do nascimento? O cerca de 3 meses dá uma ideia de que ela ficou até o nascimento. Se quando ela chega lá,
A Isabel está grávida de 6, cerca de 3 meses. Vou ficar aqui até você ganhar o bebê. Depois que você ganhar o bebê, eu vou embora. Por isso que esse monumento que eu falei para vocês, né, que é possível mostrar com algumas imagens, e eu coloquei isso no meu livro, repito, o livro está esgotado, não tem como ter o livro, mostra essa amizade entre Maria e Isabel. Essa amizade entre elas, que são 2 gerações distintas, né? Então, para quem, mulheres, que eu estou vendo aqui um montão, congresso de mulheres, festividade de mulheres, por que não fazer alguma coisa relacionada a Isabel e Maria, esse encontro de gerações, de mulheres mais velhas que vão se aproximar das mais novas, e essas mais novas que têm, pelo menos precisam ter, interesse de estar com mulheres como Isabel. Maria é uma jovem de 14 anos que se arrisca, que enfrentou várias dificuldades para poder estar ali com a Isabel enquanto seu marido está mudo. Então essa é a história envolvendo o nascimento do menino João Batista. João Batista nasce naquela ocasião, o seu pai então começa a saltar de alegria, escreve na tabuleta o nome dele, que o nome dele seria João, e naquele momento em diante ele volta a falar, recupera a fala. E é exatamente nesse momento que o menino vai passar pela espécie de batismo, da circuncisão, só que aí é a parte que nós vamos encerrar, o versículo, nosso encontro de hoje. Capítulo de número 1 e o versículo de número 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Encerro aqui. Bom, vou contar uma história para vocês, não tenho certeza se é verdade, porque a história que eu vou contar agora ela está num livro apócrifo, chamado de Evangelho de Tiago. Então, não é bíblico. O que eu vou falar agora não é bíblico. Se for útil, amém. Se não for, vai fora. É possível saber qual foi o fim e o destino de Isabel e de Zacarias? A Bíblia não diz. Só diz que João Batista é entregue, ainda menino, para poder ser criado no deserto. Mas é bem provável que essa história tenha ligações com Herodes quando manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo do sexo masculino. Mandando matar os meninos, ele ia pegar quem? O interesse dele é Jesus. Pode ter sido nesse tempo, próximo desse tempo, que as mães vão dar fim nos seus filhos. José e Maria, recomendados pelo anjo, passam uma temporada onde? No Egito. Zacarias e Isabel, cientes que poderiam perder o seu único filho por causa do rei Herodes, que é o pai, não é o filho, manda o menino para as cavernas de Qumran, que era onde ele foi crescido no deserto, distante da vida civil, distante da vida urbana, distante da vida social, e ali ele pode ter sido entregue pelos seus pais para que o menino não fosse morto pelo rei Herodes. Herodes, sabendo disso, ficou aborrecido porque perdeu os meninos especiais porque conseguiram fugir. Algumas literaturas dizem que ele então mata o pai de João Batista. Repito, não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso é uma literatura apócrifa, e quem não sabe o que é apócrifa não é inspirada, portanto não é confiável. Mas conta-se essa história lá, que o João Batista vai ser levado pelo pai e pela mãe para o deserto. Bota esse menino lá, senão o Herodes vai matar. E ele queria matar de 2 anos do sexo masculino para baixo. Então, João Batista está no meio e Jesus está no meio. Jesus vai para o Egito, João Batista vai para a caverna. Para a caverna não, para o deserto. E lá no deserto, ele então permanece até o dia em que ele se revelou a Israel. Assim pode ter sido então essa história, do chamado dele. Nós traçamos aqui 3 aspectos. A história do chamado dele, que é muito parecido com os profetas do Antigo Testamento, a história do nascimento dele, e agora essa lógica que deve ter sido enviado lá para o deserto. Então lá ele vai se vestir daquele jeito, que é o que nós vamos falar no próximo encontro, vai se vestir daquele jeito, vai comer daquele jeito. É lá que ele vai descobrir aquilo que a gente chama em hebraico de mikvaot, que seriam aqueles tanques batismais, onde ele vai desenvolver o batismo. Será que ele foi sério? Não foi? A gente vai conversar sobre isso na semana que vem, tá certo? Bom, eu queria que vocês se colocassem em pé então, são 9 horas e 5 minutos. Eu vou fazer uma oração e vou passar a palavra para o pastor Paulo.
Passou rápido, não passou? Passou rápido. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Coloca a mão. Ó Senhor, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder estar numa igreja como essa, numa noite como essa. Poder abrir a Bíblia e aprender. Poder abrir a Bíblia e aprender, e o teu povo que aqui está quer aprender. Temos desejo, Senhor, de amadurecer, de crescer na palavra de Deus, porque nós entendemos que isso aqui é vida para nós. Isso aqui é uma razão que temos a mais de estar mais próximos da Bíblia, mais conectados com esse livro tão precioso, cheio de mistérios. Mas é um livro tão apaixonante que nos faz ter cada vez mais tempo e mais vontade de conhecer a Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado pelo irmão e pela minha irmã que enfrentou um dia de batalha, de dificuldade, de inúmeras adversidades, mas veio à Tua Santa Casa. Veio à Tua Santa Casa para aprender, para ouvir a Tua voz. Ainda que não tenha sido prometido um carro, uma casa, um emprego ou um milagre. Mas nós sabemos que o Senhor não faltará com a sua bondade sobre nós. Não faltará a sua fidelidade sobre nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, recompensa cada um dos teus filhos que vieram aqui nessa noite, cujo desejo é aprender a palavra de Deus. E eu te peço, Senhor, usa a minha instrumentalidade para que possa, com destreza, habilidade, na unção do Teu Espírito Santo e na leveza, transmitir para os meus irmãos essas informações que o Senhor me deu a oportunidade de adquirir. Abençoa cada um dos Teus filhos e Tuas filhas nessa noite, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deus abençoe e até quarta-feira que vem, permitindo o Senhor. Na saída eu ainda tenho alguns livros do Apocalipse, nada a ver com João Batista. Mas se você ainda tem desejo de adquirir, em outubro eu trouxe os livros aqui, né? Se você tem desejo de adquirir algum livro que eu escrevi, eu só tenho o livro do Apocalipse. Então eu conversei com o Drade e pode ser que até o final desse nosso encontro, que está marcado acho que lá para o dia 16 de fevereiro, né? Eu já tenha o livro João Batista em mãos. Aí se vocês quiserem, evidentemente, vocês vão adquirir e vão abençoar a minha vida também. Então, vai orando que os livros João Batista já vão estar chegando também. Por hora, só o livro do Apocalipse, R$40. Nem máquina trouxe por causa desse estresse para chegar até aqui. Então, só dinheiro ou Pix. Você abençoando, você vai me abençoar. Você que pode, abençoe a minha vida. Você vai estar semeando em terra fértil. Você vai ser abençoado e você vai estar me abençoando. Obrigado, Deus abençoe. Pastor. Vamos